Olá, este é mais um Drops CCA e hoje nós vamos falar sobre o nosso Deus é justo e misericordioso. Milagre é uma operação divina e ele pode usar o canal humano. Deus, né, no caso, pode usar o canal humano. Vamos olhar para o texto registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, que eu vou apenas citar. Fala de uma viúva de um dos discípulos dos profetas que foi falar com o profeta Eliseu e disse-lhe que estava para perder tudo e que os credores queriam levar seus 2 filhos como escravos, como forma de pagamento da dívida. Eliseu se dispôs a ajudá-la e perguntou o que ela tinha em casa. Ela respondeu que não tinha nada além de uma vasilha de azeite. Eliseu disse-lhe para tomar emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, que fossem muitas. E o profeta ainda pediu que ela entrasse, né, dentro da sua casa e com os seus filhos e derramasse daquele azeite que ela tinha nas vasilhas, né, em cada vasilha. E ela fez exatamente o que o profeta orientou. Quando todas as vasilhas estavam cheias, o azeite parou de escoar. Ela foi correndo contar para o profeta o que havia acontecido. E ele lhe disse: Vá, vende o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa viúva estava numa situação difícil e não tinha o marido para sustentar a ela e a seus filhos. Naquele tempo, as mulheres dependiam dos seus maridos. Esse relato nos mostra como o paizinho cuida dos seus filhos em todo o tempo e principalmente quando há aflição. Essa viúva representa todos os filhos de Deus que atravessam períodos difíceis em suas vidas aqui na terra. Você está atravessando um período de dificuldade, o desemprego bateu à sua porta, a doença te alcançou, você foi abandonado, rejeitado, traído, esquecido. Saiba que Deus quer te ajudar a se levantar novamente. Deus é o defensor dos pobres e necessitados. Ele se revela como seu refúgio, seu ajudador, seu libertador, seu provedor. Deus sempre instruiu seu povo a repartir sua comida com os necessitados. No Antigo Testamento, Deus instruiu que a cada 7 anos todas as dívidas seriam perdoadas dos israelitas pobres. E não podia um homem rico deixar de emprestar porque o ano da remissão de dívidas estava próximo. Por que Deus deu esse comando ao seu povo? Para que não houvesse pobres no meio deles. A cada 50 anos, havia também a devolução das propriedades confiscadas como pagamentos de dívidas, porque esse era o ano do jubileu. O mais importante de tudo era que a justiça tinha que ser imparcial. Nem ricos, nem pobres deviam receber favoritismos
no tribunal. Desta maneira, Deus procurava proteger os pobres, para que não fossem explorados por aqueles que tinham recursos materiais, assegurando assim justiça para eles. Infelizmente, os israelitas nem sempre obedeciam os mandamentos divinos e se aproveitavam dos pobres, aumentando a sua miséria. Deus advertia-os severamente através dos seus profetas. A responsabilidade do cristão em relação aos pobres e necessitados. Através do Novo Testamento, Deus instrui o seu povo para que cuide dos pobres e necessitados, principalmente daqueles que estão dentro da igreja local. Jesus é cabeça sobre a igreja e nós temos que seguir o seu exemplo. Jesus não era indiferente aos desprezados, aos leprosos, aos cegos, paralíticos, às viúvas, às crianças. Jesus proferiu duras palavras contra aqueles que se beneficiavam dos bens deste mundo sem fazer caso dos pobres. Jesus esperava que seus discípulos dessem esmolas aos pobres e necessitados. Jesus sempre tinha uma bolsa de dinheiro para distribuir aos pobres. Ser generoso não é opcional para Jesus, então também não deve ser para nós. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo e a igreja primitiva demonstraram profundo interesse pelos necessitados. Lemos sobre o apóstolo Paulo enviando oferta para os crentes necessitados da Judéia. Paulo elogiou as igrejas da Macedônia que voluntariamente pediram para participar dessa coleta de ofertas. A generosidade era a marca da igreja primitiva e deve estar também na igreja atual. Os apóstolos estabeleceram uma equipe só para cuidar dos necessitados. Gálatas 6, versículo 10 declara: Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja local. Este é um valor essencial do reino de Deus para os seus cidadãos. Mas nós devemos ir além das quatro paredes do templo e alcançar os necessitados que estão fora da família espiritual, ou seja, da igreja local. Aí então estaremos expressando o amor de Jesus para eles. Quando temos um coração correto diante de Deus, Ele tem prazer em nos fazer prosperar para poder ajudar muito mais. Deus está buscando aqueles que se compadecem dos pobres, dos necessitados, dos abandonados, marginalizados da sociedade, para lhes dar em abundância da sua inesgotável riqueza. O Sovina retém para ter mais, o generoso dá para ter mais. Deus investe naqueles que dão mais. Então, ter um coração correto, um coração misericordioso, Deus fará com que você tenha muito mais para dar, porque você é um instrumento dele aqui na terra. Amém.